e 100% Brasil, tá ok, meus amigos? Então, peço aqui com todo carinho, como sempre eu faço aqui no início da live, se inscreve no nosso canal. Se inscreva no nosso canal e compartilhe nossos vídeos, é muito importante o seu compartilhamento. Obrigado aos inscritos, obrigado às pessoas que nos seguem nas nossas redes sociais, é muito importante. Está tudo na descrição do vídeo, é muito importante mesmo. Obrigado. Ó, se você gosta do nosso trabalho aqui, nosso trabalho dinâmico, tá vendo aqui, quero pedir a sugestão de vocês aí, porque existem os canais chamados Pais e Filho, né? Já tem lá o Negão e tem o outro canal lá, Pai e Filho, né? E tem o Pais e Filho. Então nós queremos fazer um canal, nós temos pretendendo fazer um canal no futuro aí, entre pai e filho. Então, já tem dois canais com esse nome. Nós não temos aqui uma ideia de fazer um canal pai e filho, tá entendendo? Então, para não confrontar com os canais das pessoas que já tem com esse nome, tá entendendo? Então, se alguém tiver uma sugestão aí, que nos passe aqui e futuramente. Já tem o Bolsolenda, se você não conhece o Bolsolenda, em breve você estará com o link dele aí para que você possa se inscrever lá nele também. É muito importante, seja muito bem-vindo ao canal Brasil no Ponto News. Se inscreva e compartilhe. Eu quero começar essa live aqui de sexta-feira com uma oração de cura e libertação, tá ok? Cura e libertação. Hoje é sexta-feira, hoje tem culto em todas as igrejas que eu faço parte, de cura e libertação, tá ok, meus amigos? Então, inscreva-se, compartilhe, é muito importante o seu compartilhamento. Nós estamos com a Bíblia Sagrada, isso é um manto aqui, tá dentro. Isso aqui é uma coisa que a gente, todo brasileiro, todas as pessoas de bem, todas as pessoas cristãs, tinha que estar com uma Bíblia dessa aqui, ou outra Bíblia que fosse possível, até a Bíblia no celular, para que você pudesse ler, compartilhar e estar com as pessoas, entendeu? Oferecer coisas boas. A nossa vida, ela passa dentro da Bíblia Sagrada. A gente às vezes não admite, porque tem gente que gosta de dizer que fala besteira em relação à Bíblia Sagrada. Não, a Bíblia Sagrada é um manto sagrado. Toda a nossa vida, até esse conflito em Israel, aquele conflito na Ucrânia, aquele negócio, está tudo aqui dentro dessa Bíblia, está tudo escrito. Entendeu? Está tudo escrito. Nós temos data para nascer e temos data para Deus nos chamar. Então tudo ele está na palma da mão, tudo ele tem. A data e a hora. Agora é importante você acreditar na palavra de Deus. Porque Deus é fiel, Deus é amor, Deus é paz, Deus é tudo de bom na nossa vida. Nós é que costumamos errar. Então eu quero começar com um Pai Nosso aqui, maravilhoso aqui, que é uma coisa, está lá no Salmo 123, tá ok, gente? Então vamos começar? Vamos começar aqui com uma grande oração aqui, em nome de Jesus, para começar essa live com o pé direito aqui, com tudo de bom. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, por nosso de cada dia. Nos dai hoje perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrar-me do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém e amém. Vamos lá. Lucas 22, 42, que seja feita a vontade do Senhor e não a minha. Então Deus, esse versículo é um versículo muito importante, sabe por quê? Porque nós temos primeiro que fazer o que Deus quer, para depois a gente pensar nas vontades da gente, entendeu? Então Deus quer o melhor para todos nós. Então vamos fazer a vontade dele? Se inscreva e compartilhe, dê aquele like, é muito importante. É muito importante você se inscrever aqui no nosso canal, um canal cristão, é um canal que prega a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo nós temos uma live muito quente aqui que fala da política brasileira, tá ok? A política está envolvida em tudo está dentro da nossa vida. Se inscreva e compartilhe, o som está tudo ok? Belezinha? Dá uma olhadinha no som para ver se está tudo certo aí. Então você se inscrevendo, gente, compartilhando, dando aquele like, é muito importante. Camisa do Canal Brasil no Ponto, camisa do Canal Brasil no Ponto TV, se inscreva e compartilhe, é muito importante o seu compartilhamento. Obrigado, YouTube. O YouTube, pessoal do YouTube, aí são um pessoal bacana aí, que estão sempre espalhando esse vídeo para outras pessoas, para chegar, ter um alcance maior, entendeu? Então, gente, quando você dá aquele like, o YouTube, os algoritmos do YouTube, significa que ele gostaram do vídeo e espalhe para outras pessoas. Então, seja muito bem-vindo, inscreva-se e compartilhe. Tá ok o som?
Muito boa noite, 19h45 no horário de Brasília, começando essa transmissão ao vivo tanto no canal Brasil no Ponto News quanto no canal 100% Brasil. Inicialmente peço seu like, eu peço seu compartilhamento e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se nesse canal que porventura você estiver assistindo, né? Porque a gente acaba retransmitindo essa live em outros canais bolsonaristas que se encontram aqui, né, ou aqui na descrição, né? Estamos em transmissões simultâneas, canais esses que colocam Deus, né, Deus, o bolsonarismo, o conservadorismo, pátria e liberdade em primeiro lugar. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos e vídeos exclusivos. Lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta-feira por volta das 19 horas no horário de Brasília. E por mais que aqui haja oposição a trechos da Constituição, também lembro que no artigo 5º é garantido a liberdade de expressão. Dito isso, vamos aos temas desta live do dia 15 do 12, né, de dezembro de 2023, praticamente se encerrando o ano, né, mas a gente continua aqui na ativa, né, logicamente, indo muito contra a maré, né, porque esse canal aqui é um canal que não tem tanta relevância, né, quanto aos canais do sistema, né? O YouTube ele prefere muito mais promover esses canais que não têm muita utilidade, eu vejo dessa forma, em detrimento de canais políticos, né? Principalmente canais de direita, né? Mas enfim, a gente faz a nossa parte aqui, a gente não está fazendo isso para a imprensa, para ganhar fama na imprensa, né? Porque a imprensa daqui é de esquerda, né? A gente está fazendo isso tudo aqui por Deus, pessoal. É por Deus, pela nossa pátria, né? Por essa bandeira aqui e, logicamente, né? Pelos valores cristãos, né? Valores esses que foram tão usurpados, né? Vamos dizer assim, escanteados, né? Nos últimos anos por conta do esquerdismo promovido principalmente ali pelo PT e pelo PSDB, né? Afinal de contas, o PSDB é um partido, entre aspas, socialista, tá ok, pessoal? Então, dito isso tudo, né? Vamos aqui aos temas desta live, né? Primeiramente, a gente vai falar sobre essa passagem de Jair Bolsonaro ao sul do Brasil, né? Sempre olhando ali para a câmera, né? Aqui, porque é importante, né? Tá. Tô lendo aqui primeiramente, a gente vai falar sobre essa passagem do Bolsonaro pelo sul do Brasil, né? A gente já vai falar a cidade ao qual ele se encontra, né? Mas ele recebeu um prêmio ali. A gente vai tratar aqui com mais detalhes assim que decorrermos sobre esse tema, né? Mas basicamente aqui que vai falar sobre a passagem do Bolsonaro pelo sul do Brasil no primeiro tema. Em seguida a gente vai voltar a falar sobre essa indicação do Larápio ao STF, né, de Flávio Dino, né? Temos aqui atualizações sobre esse caso, né? Mas parece que o Silas Malafaia tá na bronca, né? A gente vai trazer aqui mais detalhes no segundo tema dessa live, né? Mas a gente vai falar basicamente aqui sobre Flávio Dino, né? E o Larápio, né? Larápio e STF, né? E por fim, a gente vai falar aqui sobre a reforma tributária, né? Que basicamente é o assunto do dia, né? Essa reforma tributária socialista que foi criada pelo Lula, né? Que vai tratar aqui sobre as polêmicas relacionadas a esse caso, né? Mas basicamente a gente vai tratar sobre Congresso Nacional no último tema desta live, né? Enfim, reforço aqui, peço seu like, eu peço o compartilhamento se estiver pela primeira vez aqui. Inscreva-se nesse canal que porventura você estiver assistindo, né? Enfim, dito isso tudo, né? Vamos aqui ao primeiro tema desta live, né? Eu vou começar por essa matéria aqui que está no jornal Folha Política, né? Folha Política, que a gente não traz muitas matérias aqui do Folha Política, né? Mas agora eles estão com um site oficial, né? Eles estão com um site oficial.
folhapolitica.org, pessoal. Bolsonaro é aclamado por multidão no mercado municipal de Curitiba e, logicamente, será homenageado, né? Ou já está sendo homenageado na Alep. Vamos lá? O presidente Jair Bolsonaro divulgou imagens de sua viagem a Curitiba, onde está sendo, né, homenageado com o título de cidadão honorário do Estado do Paraná pela Assembleia Legislativa do Estado. Bolsonaro foi abordado pelos passageiros do voo e, ao chegar à cidade, mobilizou uma multidão ao visitar o mercado municipal. Apoiadores do Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo alvos pelo judiciário, né? Além dos inquéritos conduzidos pelo Alexandre de Moraes, do STF, também o ex-corregedor do TSE, Salomão, que criou, né, seu próprio inquérito administrativo e ordenou e o confisco da renda de sites e canais conservadores, ao qual se inclui aqui, no caso, o Folha Política, né? Ou a Folha Política, toda a receita de mais de 29 meses do trabalho, né, do Folha Política está bloqueada por ordem do TSE, com aplausos de Luiz Roberto Barroso, Moraes e Fachin, né? Então aqui a gente está repercutindo até os casos que aconteceram, né, ultimamente, né, principalmente na era do governo do presidente Bolsonaro, né, onde ao qual, né, tanto Bolsonaro quanto seus aliados, né, inclusive o próprio canal O Brasil é Nosso, está bloqueado pelo TSE, né, quero lembrar disso até o pessoal. Eu peço, se vocês não conseguirem se inscreverem no canal O Brasil é Nosso, se inscrevam nos outros canais. Porque, tem um canal Brasil é Nosso. Porque, assim, pessoal, é importante, porque a gente fala aqui o que a mídia não fala. A gente vai em desencontro ao que o cartel midiático diz, né? Então é muito importante que cada vez mais a gente leve adiante as vozes de direita, né? Logicamente, sempre elevando a questão da verdade, né? O que está lá em João 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então está aqui, matéria do jornal folhapolitica.org. Bolsonaro é aclamado por multidão no mercado municipal de Curitiba e está sendo homenageado na Alep, né? Inclusive, recentemente, o Bolsonaro disse o seguinte aqui, né? Ele criticou o socialismo e comunismo, né? Ele disse o seguinte, abre aspas, escória do mundo, fecha aspas, para o presidente, o desmonte na educação mantém o PT no Planalto, né? No caso aqui, né? Então vai vendo, Brasil. Matéria que está no jornal Pleno News. Bolsonaro criticou o socialismo e o comunismo, que são duas ideologias que são muito alvos aqui das nossas críticas, né? Vou repetir aqui a palavra, né? Se me permitem, né? Afinal de contas, são ideologias que nunca funcionaram em país nenhum, não serão no Brasil que irão funcionar, né? Então, matéria aqui que está no jornal Plano News, Bolsonaro criticou o socialismo e o comunismo, né? Ao qual, né, ele tem criticado sempre, né? Onde que vai, né? É aclamado e também diz sempre as suas palavras, sempre, logicamente, indo de encontro à verdade, tá ok? João 32, tá ok, pessoal? Então é isso, pode mostrar matérias, em seguida traremos as nossas opiniões, né? O cerne desse primeiro tema, né, é justamente essa matéria aqui, do título honorário, né, ao qual, né, teve transmissões, né, pela internet, tanto do próprio Folha Política e do Notícias do Brasil, né, que é um canal ligado ao próprio presidente Jair Bolsonaro, né? Então aqui, matéria, a primeira está lá no jornal Folha Política, a segunda, né, que eu a princípio não iria trazer aqui, a gente não iria trazermos essa matéria, mas cabe, né, essa matéria cabe aqui
junto ao que a gente tem falado sempre, né? No caso, segunda matéria que está no jornal Pleno News, né? Enfim, pode mostrar as matérias, né? E em Isso. seguida traremos as nossas opiniões. Antes eu quero chamar aqui a atenção para você lá para o Timóteo, lá no Timóteo 1 e 2, tá? Vamos lá. Admoestos-te, pois antes de tudo que faça depressões, orações, interações e ações da graça, pois todos os homens, Ok. todos os homens, pelo rei e por todos os que Ok. estão em, calma aí. Por todos que estão em. Depois do completo certo aqui. Então, Exato. vamos mostrar lá Mostra a matéria aqui, em depois seguida a gente continua. traz as nossas opiniões e, logicamente, a gente vai trazer palavra. aqui Isso. a palavra de Deus, que é sempre muito importante e imprescindível. Mas vamos lá para a matéria aqui, que é importante aqui. A primeira matéria está na Folha Política, que diz assim, Bolsonaro é aclamado por multidões no mercado municipal da Lespe. Vamos lá, tá? Essa é a primeira matéria, gente, aqui, ó. Bem bacana, para dizer depois que não é fake news, tá entendendo? Exato. Mostra aqui, bem mostrado aqui, ó, tá aqui, ó. Tá? Inclusive uma foto muito bacana, em preto e branco, hein? Bacana a foto. Vamos aqui para a segunda matéria? Enquanto isso, pessoal, vão dando aquele like, compartilhando e se inscrevendo, tá dentro do nosso canal. Flávio Dino visita o STF e comenta sobre fragos de Sérgio Moro, tá entendendo? Ai, meu Deus do céu. Eu vou falar sobre isso. Vamos lá. Tem mais outra coisa? Não, são Essas dúvidas. duas. Então vamos lá. Tá mostrando tudo. Vamos lá. Tá beleza. Então, olha o que eu vou falar aqui. Eu vou logo descer o cacete no Sérgio Moro, porque o cara que eu tinha muito apreço por ele. Não. Peraí, O calma aí. assunto aqui Eu é sei. relacionado ao título Isso. do Bolsonaro. Calma, Aí em calma um seguida a gente pouquinho. vai falar aqui sobre a indicação do Isso. Larápio ao STF, Calma, mas não- ao qual foi aprovada pelos senadores Judas. Mas antes, foi aprovado Não, Peraí, em deixa eu- seguida, peraí, em seguida. O que é que acontece? O que aconteceu ontem, lá no Senado Federal, foi uma vergonha para todo o Brasil. Fizeram uma pouca vergonha Já vai falar sobre esse com assunto. o nosso país, certo? Sobre o Flávio Dino. Mas a história é que Bolsonaro foi aclamado lá, Isso. pela população, a multidão no Isso. mercado municipal Isso. de Curitiba. Então, gente, o que é que a gente fala do Bolsonaro? Bolsonaro, quanto mais o pessoal bate nele, quanto mais aquele bando de sem vergonha bate no cara, porque é sem vergonha, tá vendo? São pessoas que são eleitas na costa do Bolsonaro, depois o traem. Mas ele sempre fala o seguinte: todo traíra sempre acaba na panela, certo? Então, essas pessoas, como a gente aqui do canal, a gente nunca retrocedeu. Teve um monte de galera aí, um monte de canal que dizia que era Bolsonaro. Depois, não foram eleitos e disseram que não sou Bolsonaro, não sei o que, tá aí. Bolsonaro tá aí. Onde Bolsonaro vai, ele arrasta multidões, não é pouca não, meu amigo, é multidões. E hoje, não por acaso, ele foi lá no mercado municipal em Curitiba e arrastou multidões. Tá, gente? Então, esse é o que eu tenho para falar. A vergonha que as pessoas passam, e hoje querem ter um pouquinho de palavra lá para bater um papo com o Bolsonaro, e não consegue. Porque agora ele está naquele negócio só de elite, tá entendendo? Só realmente pessoas que estejam ali do lado dele. Não pessoas que vão ali para querer tirar uma foto e dizer que ele é tosse ou querer ser vereador, querer ser candidato à prefeitura, não. As prefeituras, nós vamos ganhar a maior parte das prefeituras do Brasil. Mas vai ser pessoas que estejam engajadas com a pauta de direita, que é pátria, família e liberdade. Nós vamos fazer propaganda aqui de graça, nós não cobramos nada de ninguém. E quem quiser ajudar o canal, gente, descrição do vídeo. Tem um Pix que puder ajudar o canal, ajude. Isso é muito importante. Eu quero dizer para vocês aqui que a gente não retrocede. Nós estamos aqui desde 2017.
Eu comecei a fazer um live aqui sozinho, com Deus, eu e Deus, falando de Bolsonaro, e ali fazer uma pauta ali e ia para cima. Depois o Felipe foi a pessoa que mais já foi nas manifestações. Aí depois nós entramos fazendo em 2018. De lá para cá, faz esse tempo todo aqui, nós nunca retrocedemos sobre o Bolsonaro. Continuamos respeitando e acreditando que o governo dele foi um dos melhores governos que já existiu no Brasil. Hoje aquele pessoal que fizeram L, tu lembra do pessoal? Faz um L, como Fernanda Lima, Lázaro Ramos, esse pessoal fizeram tudo L. O filme do Lázaro Ramos ninguém foi mais assistir, acabou. A Fernanda Lima fez um L, foi morar em Portugal por causa da segurança. Mas ela não fez um L? Isso é hipocrisia, rapaz. Isso é hipocrisia das pessoas. Então ali teve muito que fizeram L, mas não andam. Eles andam com segurança armada. Eu queria que o Lula, já que tem um projeto lá para acabar com a polícia, acabar com o negócio de armas, essas coisas todas, andasse sem segurança. Essa assim mesmo, sem segurança, sem segurança armado, sem não ter assim um policial com ele, tá entendendo? Andando junto com ele, para proteger ele. Tá entendendo? Para mim, o que é que ele ia fazer? Porque esse pessoal de esquerda são hipócritas. Hipócritas. Entendeu? Hipócritas. Eles querem o comunismo para você, socialismo para eles. É assim, eles vivem nessa maluquice, tá entendendo? Que eu digo assim. Não. Só para ganhar engajamento ali. Não, eu também sou assim, também. Mentira. Eles querem que você está comprando em grife lá em Nova York. Eles querem estar comprando na França, grife de alta qualidade. Eles querem estar comprando aqui no Rio de Janeiro, comendo nos melhores restaurantes. Entendendo? É assim. Mas eles não querem comer. Eles querem comer nos melhores restaurantes, mas eles não querem ir lá comer lá no restaurante que eles abrem lá para mentir para as pessoas. Então, graças a Deus, o Nordeste está abrindo o olho sobre isso. Ele já não bota pé no Nordeste desde quando ele ganhou as eleições. Mas eu quero falar aqui, o presidente Bolsonaro, ele anda, e por onde ele anda, ele é aclamado. Tem um vídeo que eu vou soltar agora essa semana aí, sobre ele ainda na Argentina. Vou soltar esse vídeo, entendeu? Porque é um vídeo que mostra quem é a personalidade do Bolsonaro, quem é o Bolsonaro. A Rede Globo de televisão, vou falar aqui, a Globo News, falou o tempo todo mal do Bolsonaro na Argentina. Quando o Javier Milei veio a público, teve que vir a público para dizer que tudo que ele estava falando era mentira, tá? Tudo que ele estava falando era mentira, tá tudo aí. Pode assistir lá o canal do Pilhado que tá, mostra tudinho, entendeu? Porque é uma vergonha nós ter uma imprensa onde as outras imprensas não têm credibilidade para dizer, não, olha só, eu tenho minha opinião tem que ser respeitada. O que é que acontece? Ele não tem opinião, ele esperando o jornal Globo Lixo, o jornal da Globo lá, Globo Lixo, para poder dar opinião. Aí quando a Globo põe, aí todo mundo mostra aquela porcaria de matéria, às vezes falando mal do presidente Bolsonaro. Bolsonaro foi o melhor presidente da história do Brasil. E isso a gente vai contar numa lenda. Bolsonaro é lenda, tá vendo agora? Tá vendo? Bolsonaro foi aclamado na Argentina como chefe de Estado, coisa que o Larápio ficou com vergonha de ir, porque ele ficou com vergonha dos caras chamar aqueles palavrão para ele lá. Sempre falo por aí quando tem manifestação. Então, meus amigos, é isso que eu estou te falando. Bolsonaro é aclamado em Curitiba e vamos que vamos. 2026 está aí, eu tenho certeza que ele vem. Se ele não vir, eu sei e não vou falar para vocês qual será o candidato. Eu vou falar mais próximo, quando chegar lá na frente, porque tudo pode mudar, a composição daquele TSE vai mudar, como aquele o Benedito, né? Ele já saiu, ele não está mais lá, já foi. Ele não tem uma decisão nenhuma, que agora parece que ele saiu por se aposentar, não está mais lá. Aquilo ali é um câncer, tá entendendo? Então aquilo ali não vale nada, tá vendo? Então a composição vai ser mudada e quem entra agora são pessoas com viés bolsonarista, tá entendendo? Quem entra agora são pessoas, é o Cássio Nunes, é outro presidente do TSE, é totalmente diferente do que estava acontecendo ali.
Tá vendo? Gente, temos que orar muito por aquelas pessoas que continuam presas lá na Papuda. Porque as pessoas são patriotas, são pessoas que a gente tem que orar muito, porque dói no meu coração ver pessoas que não têm nada a ver com aquela história, tá preso até hoje ali. Tá preso. Como aqui no Rio de Janeiro nós temos o Alan Frutuoso, que recentemente saiu, mas temos o Daniel Silveira, que a gente não esquece, até porque é amigão da gente, é pessoas que a gente gosta muito e não me esquecemos disso. Daniel, se alguém da tua família ver que a gente está falando aqui, cara, não pense que a gente esqueceu de você, jamais vou esquecer de você, tá vendo? Escreva e compartilhe, vamos lá. Dói no coração ver o Daniel Silveira, um cara que a pessoa não conhece, um cara muito bacana, como Alan Frutuoso, dono do canal Vista Pátria, que não pode aparecer porque segundo teve um ministro aí, o Larápio, aparente do Larápio, é tudo a mesma coisa agora. STF e o Larápio, são tudo a mesma porcaria junto, agora estão todo mundo junto, numa coisa só. Se inscreve e compartilha, aqui a gente é opinião, a gente tem que falar. Okay. Se a gente não falar, como é que a gente vai ficar? A gente vai morrer com o negócio do coração não poder falar? E eu sou cristão, eu modero muito aqui para falar. Agradeço muito o YouTube por deixar a gente se expressar aqui. Eu não modero não. Se inscreva e compartilha. Eu não modero não, porque modéstia, né? Modéstia na verdade, né? Se você for modesto demais junto à verdade, você está servindo, né? Prestando um serviço à mentira, né? Vamos lá. Então a gente tem que se basear sempre no João 8:32, né? Que foi um símbolo, né? Na campanha do presidente Bolsonaro, né? Porque diferentemente de outros políticos, ele se atém de fato ao que está escrito na Bíblia, né? Ele se atém também ao patriotismo, diferentemente dos esquerdopatas, né? Porque o Lula outro dia estava criticando, falando que essa história de patriotismo, entendeu? Já estava começando a falar dessa forma, né? Que começa a falar que o patriotismo é ultrapassado, né? Fala que a família também é uma questão ultrapassada também, né? Então a esquerda ela vai nesse sentido, né? Ela vai nesse sentido, né? De desvirtuar aquilo que é o correto, aquilo que é o certo, né? Eu entendo assim que a volta do desgoverno ao Planalto é um atraso, né? O Brasil está indo para um retrocesso sem precedentes, né? E logicamente esse país aqui precisava do quê? De vários governos de direita para reajustar, né? Reconstruir os 30 anos de esquerda, os 30 anos de comum socialismo que estiveram presentes no Brasil, de 85 até 2018. Por que eu digo isso? Porque o PSDB nunca foi um partido de direita, pessoal. Nunca foi, né? Nunca foi um partido de direita, né? O PSDB fazia o quê? O teatro das tesouras com o PT, né? No qual, com Fernando Henrique Cardoso, Aécio Neves fazia ali uma falsa oposição ao PT, né? Mas está lá no partido do PSDB, né? No nome do PSDB, social, né? O que representa o social? Socialismo, né? Socialismo, né? Então é isso que representa o que é o PSDB, né? Que foi isento o partido, né, os componentes do partido foram isentos de investigações por conta, né, por vias ali da Lava Jato, ao qual tinha o intuito somente ali de combater o PT, o lulopetismo, né? O que eu acredito assim, que um dos defeitos da Lava Jato foi justamente esse partidarismo, mas por outro lado, a Lava Jato também foi um marco no combate à corrupção, né? Mas assim, hoje em dia, né? Eu só tenho a criticar tanto Sérgio Moro quanto Deltan Dallagnol, porque os dois já se declararam inimigos
do Bolsonaro. E, logicamente, aqueles que são inimigos do Bolsonaro acabam sendo inimigos do patriotismo e, no final das contas, é inimigo do Brasil. São inimigos do Brasil, né? Afinal de contas, a esquerda é antipatriótica, né? Assim, eles não são só contra a religião, não são só contra o cristianismo, eles são contra também ao patriotismo. Tanto que nas manifestações, por assim dizer, de esquerda, a gente só vê bandeiras vermelhas, a gente não vê bandeira verde e amarela nos atos ali de esquerda. Você não vê. Então, a esquerda tem no seu viés o antipatriotismo. Não só o antipatriotismo, o anticristianismo e, logicamente, a antidemocracia. Por que eu falo que eles são antidemocráticos, sendo que você vê Lula, Moraes, Barroso falando em democracia o tempo todo? É aqui que está o X. É aqui que está o X, porque quando eles falam em democracia, eles só falam por falar. Eles não praticam a democracia de fato, né? Uma coisa é a pessoa falar, outra coisa é a pessoa fazer, né? Então a gente deve se ater, no que tange ao STF, às suas ações, que muitas das vezes, né, ou em sua totalidade, são ações militantes, né? Por que tornaram, por exemplo, o Bolsonaro inelegível? Por que tornaram o Bolsonaro inelegível ao invés do Lula? Porque era para o Lula, para o Lula estar inelegível. Não o Bolsonaro, era, na verdade, mais do que isso. Era para o Lula estar preso e não na política. O que o Lula está fazendo na política? Eu parto desse princípio, né? Porque dizem, né, o outro lado diz que o Lula é um político. Eu discordo disso. O Lula é um corrupto. O Lula é um comunista, né? E está no viés ali do comunismo a corrupção, né? A corrupção. É só você ver não só o exemplo do Brasil, mas exemplos de outros países. Venezuela, Nicarágua e propriamente Cuba ali, né? Que são países onde essas ideologias, tanto comunismo quanto socialismo, nunca funcionaram, né? Nunca funcionaram e nunca vão funcionar, né? Porque as ideologias, tanto do comunismo quanto do socialismo, são ideologias de insucesso, né? Onde traz ali necessidades, né? Corrupção, logicamente, né? E miséria no que tange a sua totalidade, né? Então, assim, não se discute, pessoal, não se discute. A esquerda, ela só traz mal a um país. Ela só traz mal ao país. Enquanto a direita pensa ou se preocupa em construir, né, construir o Brasil, né, ou no que tange a outros países, construir outros países, né, a esquerda visa somente a desconstrução, né? A esquerda só visa a ruína, né? Porque, de fato, de novo, repito, né, a esquerda não está preocupada com os valores patrióticos, né, diferentemente de nós aqui, né? A todo momento você vê uma esquerda falando que a Amazônia está pegando fogo, né? Falavam muito isso na época do Bolsonaro. Agora a Hollywood, né, com aqueles lacradores, estão em silêncio, porque o desgoverno atual está representando o que lhes convém, né? Então é inadmissível. É inadmissível que a gente esteja nessa situação política atual do Brasil. Afinal de contas, você vê o tempo todo o PT preocupado apenas com seus próprios interesses em detrimento do Brasil, né? E, diferentemente do Lula, que não sai nas ruas, o Bolsonaro sai por onde vai aclamado, né? O Bolsonaro decidiu por si só, né? Opinião dele, é a visão dele, né? Se expor ao invés de se esconder. Porque sempre quando tem oportunidade, o Lula foge da população. Ele não quer saber de democracia. De novo, volto a dizer, uma coisa é a pessoa falar, outra coisa é a pessoa ser congruente com o que fala nas suas ações,
né? Ponto final, ponto final. Então a gente deve julgar o STF por suas ações, tanto o STF quanto o desgoverno, não só por suas ações, mas por suas omissões também, né? Porque eu não vejo muito o desgoverno do PT agindo, eu vejo muito mais se omitindo, porque o que a gente viu lá nos atos do 8 de janeiro comprova o que eu estou falando aqui. Flávio Dino olhando tudo da janela, enquanto as pessoas estavam invadindo a Praça dos Três Poderes. Então isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Né? Isso é inadmissível. Né? Eu entendo assim que o Bolsonaro, né, mudou de uma vez para sempre a política do Brasil. Né? Por que eu digo isso? Porque o governo dele foi um marco na história recente daqui da nossa localidade, da América do Sul, né? Tanto que o Bolsonaro acabou sendo referência para a eleição do Milei ali na Argentina. Hoje o Milei podemos até considerar que ele possa ser uma referência ao Bolsonaro no que tange ao Estado mínimo, né? Porque aqui a gente tinha de 20 a 25 ministérios e o Milei está fazendo o quê? Cortou pela metade a quantidade de ministério lá na Argentina, de 18 foi para 9. Então, assim, será que o Estado inchado, ele funciona? Nunca funcionou, né? Nunca funcionou, porque na Argentina a gente vê inflação alta, que é o mesmo cenário que é atravessado atualmente aqui no Brasil, né? É ou não é? É ou não é verdade, né? Preço dos alimentos aumentando, preço dos combustíveis aumentando e no final da linha, inflação aumentando e também no final da linha, juros aumentando. Então, assim, é inadmissível que a gente tenha que ver a situação do Brasil, né, e lide com esse desgoverno, né, que, assim, a gente desconfia muito, né? Cadê os 60 milhões? Porque o Lula acenou lá em Brasília para ninguém. Eu desafio o Lula, né? O Lula fazer o que o Bolsonaro faz, reunir multidões por onde vai, né? Então, assim, novamente, eu entendo que não me surpreende, né? Não me surpreende que o Bolsonaro continue reunindo, né? Várias pessoas por onde vai, porque, diferentemente do Lula, né, ele preza por aquilo que é mais sagrado, né, que são os valores cristãos, né? Eu entendo assim, não existe cristão de esquerda, né? Não existe cristão de esquerda, né? O Bolsonaro, diferentemente de muitos políticos, é congruente com o que fala. Tudo o que ele fala, ele faz, né? E pela primeira vez as pessoas ficarem irritadas com o político, né, por ele cumprir com as suas promessas, que foi o caso do Bolsonaro. Porque, diferentemente do Bolsonaro nesse sentido, o Lula mente o tempo inteiro. Ele promete e não cumpre. O Bolsonaro é diferente, ele promete e cumpre, né? E assim vai, né? Mas a diferença entre Bolsonaro e o Lula não começa aqui. Começa no fato de um ser honesto e do outro ser o maior corrupto que o mundo já teve. Não falo do Brasil, que o mundo já teve, né? Porque assim, eu desafio a imprensa daqui do Brasil ou qualquer pessoa a me apontar qualquer caso de corrupção envolvendo tanto o Bolsonaro quanto o seu governo. Porque assim, nunca houveram, né? Bolsonaro esteve há quase 30 anos no Congresso Nacional e nunca se envolveu com coisa errada. Ele falou o seguinte, né? Podem me chamar do que quiser, mas não podem me chamar do quê? De corrupto, porque ele não é. Porque ele não é, né? E você vê o tempo todo a esquerda acusando os outros daquilo que são ou daquilo que fazem, né? Então, assim, parabenizo o presidente Bolsonaro por mais, né, por decidir ir novamente ao sul do Brasil, né? Eu entendo assim que ele continua, né? A vida que segue, né, para ele. Afinal de contas, assim,
ele, diferentemente, né, do que é dito pela imprensa, ele continua seguindo no palco político, né? Porque assim, ele nunca pode abandonar seu posto, né? Diferentemente do que fizeram em outubro de 2022, né? Eu entendo assim que foi uma injustiça muito grande que foi passado ali ao Bolsonaro, afinal de contas, né? Afinal de contas, houve muitos julgamentos injustos pré-eleitorais contra ele e assim, a gente lamenta, né? Mas é daqui para frente, né? Que a gente deve olhar, né? A gente deve olhar daqui para frente, né? A gente entende que há caminhos para a volta dele em 2026, né? Para a volta dele ao Planalto, né? No caso, né? Local ao qual ele jamais deveria ter saído, né? Eu entendo assim que a gente não pode considerar nunca que o que está lá no Planalto de Brasília é um governo, e sim um desgoverno, né? Ou até mesmo um trem desgovernado, né? Mas assim, a gente não pode considerar o Lula um político. Ele é um corrupto, né? E assim deve ser chamado. Se você não quiser chamá-lo de corrupto, pode chamá-lo de comunista, porque o próprio, né, em reunião do Foro de São Paulo, disse que tem orgulho de seguir essa ideologia. Ou seja, tirem suas próprias conclusões, né? Comparar Bolsonaro com Lula é impossível, porque, de novo, né, Bolsonaro tem a reputação ilibada, diferentemente do Larápio, que deveria estar preso e não na política. Tá ok, meus amigos? Então, se inscreva e compartilhe, dê aquele like, é muito importante o seu compartilhamento. Lembrando que nós temos live nesse canal, gente, toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, inscreva-se, compartilhe. Na descrição do vídeo, vou falar aqui 3 canais aqui de parceiros que estão sempre aqui com a gente. Mito Brasil, o Brasil é nosso. Inclusive, gente, tem um canal chamado Brasil é Nosso, que também faz parte do conglomerado, que está bloqueado pelo TSE, tá? Esse que o Felipe acabou de falar. Mas tem um outro canal, Brasil no Ponto, Brasil no Ponto Oficial, que foi um canal que a gente criamos depois, tá vendo? Porque a gente estava chateado, triste, porque chateado ele não pode ficar, porque tudo a coisa vem de Deus. Mas a gente fez esse canal, alternativo, tá? Tem vários inscritos, acho que tem bastante gente inscrito lá. Então, gente, se inscreve e compartilhe. Se do vídeo, tá tudo lá. Nós estamos aqui no 100% Brasil e no Brasil no Ponto News. Então tem o Brasil é Nosso, tem o Bolsolenda que está chegando aí, tá logo logo. E Bolsolenda Oficial, né? Bolsolenda Oficial. Tem o Mito Brasil, tá vendo? Tem o Impacto Brasil também, que faz parte também do conglomerado aí de canais parceiro nosso que ajuda esse canal. Se você quiser ajudar esse canal aqui, gente, esse é o canal fixo. Nós rodamos com os outros canais, mas esse é o fixo, entendeu? Então, inscreva-se nesse canal e na descrição do vídeo tem outros canais bacana. E seja muito bem-vindo. Antes de irmos para o segundo tema da sua live, quero aqui citar o Salmo 91, né? Que é um dos salmos mais importantes da Bíblia, né? Vamos dizer assim, né? Aquele que habita, abre aspas, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi ao Senhor, Ele, ó meu Deus, ó meu refúgio, né? O meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará, né? Do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. E a sua verdade é escudo e broquel. Não temereis espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Fecha aspas, está aqui no Salmo 91, né? Salmo muito importante que está aqui na Bíblia. Vamos lá. Tem aqui um salmo também, um salmo não. Tem aqui o Filipenses, tá vendo? Vamos lá. A partir do versículo 7. É a paz de Deus que excede todo entendimento,
e guardará vossos corações e vossos sentimentos em Cristo Jesus. Se inscreva e compartilhe essa palavra do Senhor Jesus Cristo que está aqui Tem na aqui em mais um Filipenses, tá ok? versículo que eu vou dizer Inscreva-se e em compartilhe. seguida, né? Em seguida o segundo tema desta live, né? Mas vou aqui para a matéria do jornal Pleno News. Flávio Dino Tem alguém escrevendo visita aí, tá? Flávio Dino visita o STF e comenta sobre flagra de Sérgio Moro, né? Ministro, entre aspas, de Lula foi aprovado para o Supremo com 47 votos. Matéria aqui que está no jornal Pleno News. Vamos lá. Dino deve ser empossado apenas em fevereiro após recesso do STF. Pleno News. Vamos seguindo aqui, ó. Outra matéria, Pleno News também. Dino teve a segunda pior votação no Senado entre os atuais ministros, entre aspas, né? O Web relembra, fala de Flávio Dino, que ele diz que é comunista, né? Que ele tem orgulho de ser comunista, igual ao Lula, né? Então tá aqui matéria do jornal Pleno News. Vamos seguindo aqui com uma outra matéria, né? Uma outra matéria que está lá no jornal Pleno News também, né? Vamos lá. A esposa do Bolsonaro, né, Michele, criticou Moro por episódio envolvendo voto em Flávio Dino, né? Então tá aqui matéria do jornal Pleno News. Vamos seguindo aqui, ó. Malafaia tá na bronca. Comparou com Judas, senadores da direita que apoiaram Flávio Dino. Então tá aqui matéria do jornal Pleno News. Malafaia tá na bronca, hein? Não é à toa não, hein? Sérgio Moro ignora jornalistas, entre aspas, ao ser questionado se votou a favor ou contra Flávio Dino. E por fim, né? Matéria que está no jornal Hora Brasília, o próprio Bolsonaro afirmou que Moro perdeu o pouco, né? O pouco que ainda tinha, né? O pouco que ainda tinha na direita, né? Então tá aqui matéria do jornal, matéria última que tá no jornal Hora Brasília, né? Um monte de matéria aqui relacionada ao Flávio Dino, eu até tirei uma aqui, né? Da web, né? Mas tá lá, essa matéria da web tá lá no jornal Pleno News mesmo, tá ok, pessoal? Pode mostrar as matérias, seguindo programas as nossas opiniões. Vamos lá, meus amigos, primeira matéria, tá aqui no Pleno News. Mandar um grande abraço pro pessoal do Pleno News que manda essa matéria muito bacana aí do jornal. Vamos aqui para a segunda matéria, ok? Enquanto isso, ó, dando aquele like, se inscrevendo, é muito importante. Dino deve ser empossado apenas em fevereiro no STF. Vamos lá. Tem uma matéria aqui, a terceira matéria aqui. Vamos lá. STF, Dino, teve a pior votação da história dos últimos tempos, tá ok? Meu amigo. Acho que é esse aqui. Fechou. Vamos pra cá. Antes eu quero citar aqui, um comentário, dois comentários aqui do Mauri Neves, Ô, né? Mauri Neves, um abraço aí, cara. Seja bem-vindo. Compareceu aqui a nossa transmissão, né? Ele disse o seguinte: oi, patriotas, boa noite, tudo bem? Ninguém cerca os conservadores, né? Então tá aqui, tô tão acostumado a falar matéria, né? Então tá aqui um comentário, né, do Mauri Neves, né? Seja muito bem-vindo, Mauri Neves. Quero aqui enviar um salve para todos que nos acompanham, né? Que estão lá em Minas Gerais, né? Além do qual, né? A todos que acompanham as nossas lives depois, né? Até porque a gente retransmite essas lives em outros canais bolsonaristas, né? Isso. Que se encontram aqui na descrição, né? A gente sempre se preocupa, né, em ler os comentários, né? Porque diferentemente de outros canais, né? Inclusive, né? Aqueles que se rotulam de direita, não querem ouvir de jeito nenhum o que a população tem a dizer, né? E assim, se a gente segue mesmo o princípio democrático, se a gente segue mesmo a palavra de Deus, né, que é ter ali aproximação, né, aproximação com aqueles, né, que são nossos irmãos, né? Então, assim, a gente precisa
ler os comentários daqueles que compõem aqui, que são inscritos no nosso canal. Afinal de contas, eles aqui fazem dessa live, né, muito especial, né? Então aqui quero deixar um salve para o Mauri Neves e a todos que acompanham as nossas transmissões ao vivo, né? Eu quero até reafirmar aqui que a nossa audiência é muito refinada, né? Isso, muito diferenciada, né? Quem, porventura, não gosta, né, do que a gente fala ou do nosso canal, a gente convida a se retirar, porque assim, aqui o nosso canal tem lado, né? Tem lado, a gente deixa claro isso, né? Tem quem goste, né? Tem quem não goste, né? A gente não vai agradar todo mundo. Nós temos os nossos erros, somente Deus é perfeito, tá ok, pessoal? Então tá aqui, né? Vamos aqui comentar sobre o segundo tema desta live, né? Mas vamos lá. Aqui sobre a indicação do Flávio Dino, e o Silas Malafaia tá na bronca, hein? Isso. Parabéns, Silas Malafaia, mandar um grande abraço para DEVEC, né? Que é a igreja do Silas Malafaia, que é Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Um grande abraço para os colegas patriotas, colegas pastores da igreja do Silas Malafaia, que como é que diz? Não só o Silas Malafaia tá na bronca, né? Mas tanto o Bolsonaro e sua esposa estão na bronca com o Sérgio Moro, porque ele não revelou seu voto ao Flávio Dino. Não só ele, né? Mas o voto para a indicação do STF é secreto, né, pessoal? Então isso tá errado. Vamos lá. O começo aqui tá errado, né? Então, gente, o que é que acontece? Estou falando do Silas Malafaia, que é um grande líder religioso, gente boa pra caramba. Mas vamos lá. É irmão em Cristo, então vamos lá. Então, o Silas Malafaia não tá de bobeira, não. Ele sabe o que está falando. Agora, o Bolsonaro fala uma coisa muito certa. O Sérgio Moro, ele já vê nessa traição desde quando ele era do governo. Então, nós tínhamos muita fé que ele mudasse. Nós tínhamos fé que ele mudasse. Oramos para que Sérgio Moro mude a sua cabeça. Ele foi aquele cara da Lava Jato que nós botamos fé em tudo. Só que ele jogou uma lama em toda a história dele como juiz. Ele jogou uma lama. Ele terminou. A última lama que ele jogou agora foi agora, no outro dia. Se abraçando, engargalhada com o Flávio Dino, aquele negócio todo, aquela vergonha. Fizeram print. Ele se permitiu fazer print do celular dele para mostrar nas redes sociais, para todo mundo falar. Entendeu? Então, se ele for caçado, já vai tarde demais. Porque ele, inclusive, atraiu até o Álvaro Dias, que botou ele na política. Entendeu? Então, o Bolsonaro fala uma coisa muito inteligente. Tudo que o Moro tinha até hoje com a direita, ele jogou no lixo. A Michelle falou a mesma coisa. Entendeu? Era foto dele gargalhada para um lado, para outro. Parece que era ele que estava sendo indicado. Parece que era ele que estava sendo indicado. Quer dizer, foi uma vergonha o Moro. O próprio Carlos Bolsonaro ironizou essa foto do Sérgio Moro rindo com o Flávio Dino, né? Mas esse tipo de coisa, né? Esse tipo de situação não me surpreende, pessoal. E não deve surpreender também a vocês, né? Eu peço a vocês que não se decepcionem com o Sérgio Moro, porque assim, o Sérgio Moro teve sua parcela ali com a Lava Jato, a gente reconhece isso. Mas assim, dentro da política ele se tornou inimigo do Bolsonaro. E assim, ele quanto o Deltan Dallagnol, né? E eu já falei aqui dos defeitos da Lava Jato, né? Do partidarismo da Lava Jato, né? A Lava Jato foi muito boa no que tange a corrupção, mas houve ali um partidarismo, né? Aqui a gente se propõe a dizer a verdade, né? E assim, o Sérgio Moro, né, por muitas das vezes, sempre se aproximou ali dos tucanos, né, do PSDB, né? Então, assim, a gente desconfia muito, né? Mas segue. Finalizar. Então, o que é que acontece? Ontem, eu tenho certeza que o problema não está dentro do STF. Eu tenho certeza disso aqui. O nosso problema está dentro do Senado. Porque tudo que esses caras fizeram ontem foi uma aberração contra o povo brasileiro. Tudo que eles fizeram, inclusive o Pacheco.
Eu espero que o Mauro Neves, que é de Minas, cara, não deixe esse cara ganhar para governador. Ele vem candidato a governador porque o Zema não pode mais ser candidato. Mas, pelo amor de Deus, esse cara fez uma M o tempo todo no Senado. Viajou com o Lula. Ele ia indicar o Flávio Dino, ele pegou, ele viajou com o Lula para fora do país. Quer dizer, eles jogam a mesma cartilha. Cartilha de esquerda, cartilha de pessoa que não presta. Pessoa ruim, que tem um coração ruim. Me fala para mim qual foi o projeto que Pacheco fez para Minas Gerais para ajudar Minas. Nenhum. O Sérgio Moro, até agora está lá. Tudo bem. Ele pode ter feito aquele negócio na Lava Jato, foi bacana, foi legal, meteu o Lula na cadeia, tá tudo certo. Até aí, porque estava metendo a mão no dia do povo brasileiro. Mas, em relação à política, ele só derrapa, cara. Exato. Quero que tinha que falar agora. Gente, peraí. Eu vou abrir meu voto. Faz igual o Cleitinho fez, igual o Flávio fez, o Flávio Bolsonaro fez. Abriu o voto dele. Outra coisa, vamos parar de hipocrisia. De achar que o povo brasileiro é besta, tá entendendo? Vamos parar de achar que o povo brasileiro é um bando de otário, tá entendendo? Vamos parar de achar que o povo brasileiro é um bando de Zé Ruela, que não tá nem aí. Por que eu falo isso aqui? Agora eu vi a parte melhor. Porque vocês acham que vocês votando escondido da população, em voto aberto, em voto fechado, quer dizer, são um bando de cagão. Me desculpa a expressão. São um bando de cagão. Ali não tem ninguém que diga... Ali tem 10 senadores, ali uns 10 senadores. Como o Rogério, o Flávio Bolsonaro, o Magno Malta, o Cleitinho. Alguns ali que passam. O restante são tudo cagão, rapaz. Não vale porcaria nenhuma. Não vale nada. Não vale nem a comida que nós pagamos para esses caras. Tá vendo? Quem é o Flávio Dino? O Flávio Dino é o cara que não fez nada pelo Maranhão. Ah, meu querido Maranhão. Mentira, mentiroso. Eu sou do Nordeste e sei o que esse cara fez no passado lá. Bestializou as pessoas lá. Juntamente com essa tal de Lisiane Campos. Não fez nada pelo Maranhão. O Maranhão, o índice de pobreza é tremenda. E DH nem se fala no Maranhão. Fica lá em último lugar. Isso é uma vergonha. O cara foi eleito 2 vezes. Mentiu o tempo todo para a população. O tempo todo. O povo nordestino, o povo do Maranhão, tinha que ter vergonha na cara e nunca mais botar o Flávio Dino. Mas tem gente que vota. Tem gente que está recebendo lá como é que diz? Recebendo pensão lá rural e acha que Flávio Dino foi o que deu. Não foi o Flávio Dino que deu. Quem está dando somos nós. Sou o povo brasileiro. Sabe por que eu te falo isso aqui? Porque o povo brasileiro nós temos que trabalhar para pagar a previdência social para as outras pessoas terem direito à aposentadoria. Os mais novos que estão entrando agora vão pagar por mais velhos. É assim que funciona. E governo nenhum, nem Lula, nem ninguém dá nada para ninguém não, rapaz. Tu tem que dizer que esse dinheiro que eles estão dando para você é teu dinheiro, é seu dinheiro, tem que ser, os impostos tem que ser revestido em obra na tua região. Essa é a realidade do nosso país. Infelizmente, nós temos um Senado que é totalmente de esquerda. Tem ali 10 senadores, não adianta, porque tem muitos senadores ali que são de direita, mas a força é menor. A força é menor. Porque tem uma turma ali que não está nem aí para o Brasil. Recebe 40, 50 mil todo mês, gasolina de carro, motorista à vontade, assessores à vontade, tem rachadinha dentro daquela porcaria ali, tem tudo que não presta. Aquilo é um antro de coisa que não presta, aquele Senado. Com 81 senadores, se salve 10 ali é muito. É muito. Tem um tal de Davi Alcolumbre, cara, isso foi uma vergonha o que esse cara fez agora. Davi Alcolumbre fez uma vergonha para o pessoal do Amapá. Sabe por quê? Ele viu que o Flávio Dino não passaria. O Flávio Dino sozinho não passaria. Vamos repetir. Flávio Dino
não passaria. Tá? Seria pela primeira vez rejeitado esse Flávio Dino seria rejeitado. Mas, aí tem o mais. Mas, o que foi que aconteceu? Ele resolveu botar um cara que tem uma qualificação muito melhor do que o Flávio Dino, que é um cara que o Senado gosta, que vai para a PGR. Resolveu fazer uma coisa inédita. Mentir para a população. Botou os dois para ser confrontado na mesmo horário, no mesmo dia, na mesma hora. Quer dizer, um fazia uma coisa, outro falava outra. Quer dizer, é uma vergonha. O que o Davi Alcolumbre fez é para a pessoa também do Amapá. O Amapá também está lá. O índice é muito ruim lá no Amapá. Tá vendo? É muito ruim. Já teve, inclusive, esse parente dele envolvido lá com coisa que não presta. Todo mundo sabe disso aqui. Grana, dinheiro, rachadinha, tudo que não presta. Mas ele é presidente da CCJ. O cara que quer voltar a ser presidente do Senado. Porque o Pacheco chegou a hora. Acabou. O Pacheco ele não fez nada para a população do Brasil. Nada. O que esse cara fez foi... Caio Coppola fez um impeachment do Alexandre de Moraes, pediu impeachment. Foi 3 milhões de assinatura. Olha que vergonha esse cara passa. 3 milhões de assinatura. Ele foi lá no Congresso Nacional, entregou na mão do Pacheco. O Pacheco esqueceu. O Bolsonaro pediu impeachment do Barroso, ninguém fez nada. Agora, botaram o Flávio Dino lá. Tu acha que o Flávio Dino, depois que ele botar aquela toga, ele se torna a mesma porcaria dos outros que estão lá. Mesma coisa. Não vai mudar nada. Tem negócio de... não, mesma coisa, são igual a gente. O dia que morre, fede igual a gente. Não tem jeito. Só tem uma coisa diferente. Vou te mostrar o que é. É que a nossa vida, ela está dentro disso aqui. E o Flávio Dino ele vai pagar muito caro. Sabe por quê? Ele foi mentir para padre, foi mentir para pastores, diz que é comunista, mas é cristão. Como existe isso? Onde existe isso? Ô, Malafaia, tu tá certíssimo quando tu questiona esse Zé Ruela chamado Flávio Dino. Mostrando aqui esse é um mentiroso que existe. E o povo do Maranhão tem que se libertar dessa coisa ruim. Entendeu? Tem que se libertar dessa coisa ruim. Porque o Flávio Dino nunca ajudou vocês para nada. Pelo contrário, vocês é que fazem a parte de vocês. Porque os nossos impostos, o imposto do pessoal do Maranhão, que serve para pagar aquelas aposentadorias rurais, aquela coisa toda. Flávio Dino deu alguma coisa? Flávio Dino não deu nada para ninguém, meu amigo. E esse cara ainda foi eleito como senador. Olha a vergonha que nós estamos passando. Olha a vergonha que nós estamos passando. Ele vai sair de larápio da segurança, tá vendo? Vai pro Senado, vai ficar uma semana no Senado. Olha só que idiotice fizeram ali. Isso é coisa de idiota, tá? Saíram de lá, aí vai pro Senado, vai ficar uma semana no Senado como senador. Depois ele vai sair do Senado, vai ser empossado a ministro, tá vendo? Para depois, quando ele botar aquela toga, meu amigo, é bom já ir se preparando, né? Nem se acostumando, é bom já ir se preparando. O valor dele, só que tem que... Tudo que acontece dentro daquele STF tem a conivência dos senadores. E agora ele vai falar que é senador, ministro da Justiça, esse negócio todo. Agora ele vai lá para ser ministro do STF. Gente, é uma vergonha tudo que estamos passando no nosso país por causa daquele Senado podre. Senado podre. 81 senadores, se salva 10 daqueles ali. O restante tudo é podre. Não vale nada, tá vendo? Sem valor nenhum. Sem respeito com a população. Sem respeito com quem for eleito. Não, eles não estão nem aí. Eles estão se lixando para a população brasileira. Você se lasque. Depois eu vou pedir o voto desses otários. Esses otários vão votar em mim. É assim que eles falam. É assim que eles tratam o nosso Brasil. É assim que eles tratam nós. É assim que eles tratam. É aquele cara que está falando lá. Aquilo é um otário. Aquilo quando chegar na época da eleição, o nego vai lá, canta o ouvido dele e vai votar em mim. Negativo. As coisas mudou. As coisas mudou. Mudaram. Vou te falar mais uma coisa. O voto tem que ser facultativo. O cara para levar você para votar, igual nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos o cara vai votar se realmente
não é obrigado a votar. Aqui tem um negócio de obrigação, senão tu paga uma multa de R$ 3. Não, se por acaso tu não for votar, tem que pagar uma multa de R$ 3. Cara, tem que ser facultativo. Tu tem que ir por amor àquele candidato que está fazendo algo diferente para você. Tem um candidato aqui no Rio de Janeiro, vou te citar rapidinho, tá o dia Eduardo Paes, que está fazendo obra em tudo enquanto é lugar aqui no Rio de Janeiro. As obras deles é uma porcaria. A empresa que ele contratou lá é uma porcaria. Vou te provar isso. Tem vídeo, vai vir vídeo aí, vou mostrar para você que é tudo porcaria. O asfalto que ele está botando lá em Jacarepaguá, o asfalto que ele está botando lá é uma porcaria. Ele botou, veio uma chuva, tirou todo o asfalto. Ele raspa a rua, depois vem com aquele asfalto mentiroso, aí quando vem a chuva, tira tudo. Vê vídeo por aí. Se inscreve, compartilha, dá aquele like. É muito importante o seu compartilhamento. Eu quero só ler aqui uma palavra aqui que abri na hora. E conhecereis a verdade vos libertarás. Tá ok? Que é o João 8,32. Que eu abri direto aqui, eu estava na página aqui, mas mostrei a Bíblia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. Quando essa palavra tem poder. Sabe por quê? Ela elegeu Jair Messias Bolsonaro. Com essa palavra. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. João 8,32. Okay. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso aí tem poder e levou Jair Bolsonaro a ser o melhor presidente da história do nosso querido Brasil. Se inscreva e compartilhe. Vamos lá. Exato, né? Antes de comentar sobre o assunto, né? Quero aqui citar um versículo, né? Que está lá em Mateus 6,33, né? Abre aspas, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Fecha aspas, Mateus 6,33. Ok, pessoal? Mateus 6,33. Ok? Você vê, né? Que diferentemente, né, de Flávio Dino, né, que usurpa dos valores cristãos para promover sua ideologia, né? A gente aqui vai no caminho, né? Vai no caminho certo, né? Vai no caminho que é o correto, né? Das liberdades individuais. Aqui se inclui, logicamente, o livre-arbítrio, enfim, Estado mínimo e propriedade privada, né? Que são questões assim religiosas, né? Que são questões sagradas, né? Que são assim questões que a esquerda vê com desdém, né? E assim a gente entende, né? A gente entende que não é possível, né? Nunca um cristão ser de esquerda, né? Eu até me surpreendo com aqueles que se dizem cristãos e votam no PT, né? Porque, assim, chega em época de eleição, o que o PT faz, né? Não só em época de eleição, né? Mas eles usurpam, né, da palavra de Deus, né? Para se elegerem e, quando eleitos, promoverem suas militâncias. É assim que sempre funcionou, né? Mas no caso propriamente do Lula, né, do Flávio Dino, ele segue o caminho do Lula, né? Que é o quê? Prometer e não cumprir, né? Muitas das vezes o Flávio Dino, né, em sua totalidade, na verdade, foi omisso, né? Principalmente no que tange, por exemplo, os atos do dia 8 de janeiro, Isso. Ao qual dizem, eu até acredito nessa versão, que ele estava na janela vendo toda aquela invasão e não fez absolutamente coisíssima nenhuma, né? Não fez nada, né, para conter aquilo, né? Ou seja, né, você vê o tempo todo tanto o Lula quanto o Dino atuando de forma omissa, né? E é aquilo, né? A palavra diz que a gente peca tanto por ação quanto por omissão, né? O que a esquerda se omite, né? Pelo que a gente tem visto, não está no gibi, né? Qual foi a ação boa para a justiça que Flávio Dino fez frente ao Ministério da Justiça, né? Muito pelo contrário, ele escondeu as imagens dos atos do 8 de janeiro,
os atos do 8 de janeiro, né? Aos quais não foram reveladas, não foram postas a público, né? A gente nunca vai saber o que houve de fato, né? O que houveram, né, de fato daquelas imagens, né? Mas a gente desconfia muito, né? Porque assim, a gente entende, né, que houveram ali naqueles atos militantes de esquerda infiltrados entre aqueles, né, que estavam invadindo, né, entre aqueles que estavam invadindo a Praça dos Três Poderes. Eu já falei aqui que a gente repudia de todas as formas qualquer tipo de invasão, né, seja de patrimônio público quanto de propriedade, né, que é o caso propriamente, né, dos invasores do MST, né? Inclusive houve aumento nas invasões tanto do MST quanto do MTST, né? Por vias de praticamente integrarem esse desgoverno atual. Porque o Lula, ele não se rebela, entenda isso, ok? O Lula, ele não se rebela quanto a essas organizações criminosas, a esses que promovem baderna o tempo todo, né? E aqui a gente defende a legítima defesa também, né? Porque, assim, você vê o tempo todo a esquerda defendendo o desarmamento, enquanto muitos políticos que estão do outro lado andam com seguranças armados. Ou seja, é muita hipocrisia, né? Agora, no que tange a essa indicação do Lula ao Flávio Dino, logicamente que é repudiável, mas não me surpreende também, né? Não me surpreende também. Mas devo acrescentar aqui que também não me surpreende a votação no Senado, haja vista que o Senado ele foi corrompido desde antes que a CPMI do 8 de janeiro, né? Haja vista o viés do próprio presidente do Senado, né? Que não quer ouvir de jeito nenhum os clamores populares aos quais querem, porque querem o afastamento de ministros do STF, né? Ou seja, ele não está seguindo o artigo 1º da Constituição, né? O Pacheco é inimigo declarado do Bolsonaro. Em contrapartida, ele não faz nenhum ato, né? Ato de até mesmo rebelia contra o Lula. Afinal de contas, comunga com quem ele defende, com as suas hipocrisias, com as suas falácias e com as suas disseminações de fake news, né? Porque é assim que vive a esquerda, né? Eles não declaradamente acabam contribuindo, para com o estado atual que a gente vive aqui no Brasil, né? Eles falam tanto em democracia, por exemplo, Pacheco, o tempo todo, sendo que só ficam na fala, né? Eles não atuam de forma democrática. E assim, a gente não deve se ater à fala das pessoas nunca, e sim às suas ações, né? Ações, até mesmo, né, segundo as frases, né, mais famosas, ações valem mais do que palavras, né? Ou seja, você tem que ser congruente com as suas falas e não ficar mentindo o tempo todo, porque mentir está no DNA da esquerda, está no DNA, por exemplo, do Larápio, está no DNA do Pacheco, está no DNA de Flávio Dino, né? Ou seja, eles são tão inescrupulosos, a esquerda é tão inescrupulosa que ela utiliza da religião, né? Ou até mesmo do cristianismo para promoverem suas ideologias. Ou seja, se isso não é inescrupulosidade para você, não sei mais o que é. Mas para mim, assim, assim, digno de falta, né? De falta de moralidade, de falta de princípios, né?
princípios aqueles que nortearam a nossa civilização ocidental, né? Assim, a gente entende, né? A gente entende assim que a esquerda só destrói países, né? Só destroem países, né? Haja vista o que está acontecendo, não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos. A reeleição do Biden está lá nas alturas, né? Se cogita muito sobre a volta do Trump. Eu acredito que ele irá ganhar, né? Mas assim, ele jamais deveria ter saído, tanto quanto o Bolsonaro, né? Eu acredito assim, né? Essa indicação do Lula, né, por Flávio Dino, né, é mais uma indicação, né, para o qual se soma aqueles que hoje servem à militância esquerdista. Por mais que eles digam que comunismo não existe, eles estão mentindo, porque o que é feito lá na Venezuela? Né? Fechamento de congresso, fechamento de mídias, né? O país não tem liberdade nenhuma, né? Ou seja, se isso não é o comunismo implementado com sucesso, não sei mais o que é. O comunismo existe e ele, eu acredito, junto ao socialismo, são os maus dos séculos e devem serem combatidos com veemência, né? Com firmeza, né? Não pode ficar apenas nas palavras, porque o tempo todo você vê a esquerda falando, né? Prometendo e não cumpre, né? Isso não só em época de eleição, né? Isso até mesmo para se promoverem a cargos jurídicos, ao qual estamos vendo atualmente advindo ali de Flávio Dino, que sequer deveria estar na política, né? Ele não tem tanto saber, né, notório saber político quanto notório saber jurídico, né? Ele é suspeito para julgar qualquer tipo de coisa no Brasil. Ele não é juiz, ele é militante, né? E militante ao qual que ele jamais deveria estar ocupando qualquer tipo de cargo no STF. Mas tão Judas quanto Flávio Dino são os senadores que compõem o Senado Federal, né? Aqueles que principalmente votaram a favor de Flávio Dino, e eu aqui incluo Sérgio Moro, né? Porque assim, aqueles que votaram a favor de Flávio Dino estão sendo contra o país, estão cometendo crime de lesa pátria, ponto final, né? Então assim, não vou mais me delongar sobre o assunto, presto meu repúdio, né? A essa indicação do Lula, né, pelo Flávio Dino, mas não só ao Flávio Dino em si, mas ao presidente do Senado, também aos ministros que hoje já compõem o STF. Eu entendo assim que o Brasil está passando por momentos muito complicados, né? É possível reverter a situação? Claro, com certeza, né? Mas assim, não será fácil, não será fácil. Tem gente que acha que política é bobeira. Tem gente que acha assim que política e religião devem se separar. Eu digo que não, né? Tudo tem política e, logicamente, a política deve ser levada de forma séria, não ao qual alguns bobalhões levam, né? Que é o caso, por exemplo, do Tiririca. O que ele faz na política, né? Pois é esse o ponto. É esse o ponto. Política é coisa séria, né? E tem gente que é incapaz tanto de exercer um cargo na política quanto falar dessa área, né? Então, assim, presto meu repúdio a Flávio Dino, né? Presto meu repúdio a esse desgoverno do PT, né? E propriamente, presto meus parabéns a Silas Malafaia, né? Que novamente, né, se rebelou contra o sistema, né? Contra esses que querem um quanto pior melhor, né? E assim, a gente não deve trilhar o caminho nunca, né, daqueles que querem a ruína, e sim
a gente deve sempre trilhar, né, ou olhar com bons olhos a prosperidade. Afinal de contas, assim, a gente entende que tem muita coisa a ser reconstruída no Brasil, né? E logicamente, né? Logicamente, assim, o Larápio sequer deveria ser candidato, né? Tanto quanto ele deveria ser incapaz de indicar qualquer pessoa para o STF, né? O STF hoje em dia é uma vergonha, né? E se tornar mais vergonhoso ainda com Flávio Dino exercendo um cargo naquela que outrora era uma instituição, hoje é um reduto de esquerda, né? Então, assim, é isso, né? Eu vou me suscitar somente essas palavras, né? Presto meu repúdio a Flávio Dino, presto meu repúdio também a esse desgoverno. Meus parabéns a tanto ao Bolsonaro que detonou a Sérgio Moro, mas também presto meus parabéns a Silas Malafaia e, logicamente, a todos ali que foram contra a indicação de Flávio Dino ao STF. Tá ok, meus amigos? Então escreva e compartilhe aqui no nosso canal Brasil no Ponto News e no nosso canal 100% Brasil. Tá ok, meus amigos? Inscreva, compartilhe, leva para esse grupo de WhatsApp, Facebook, Telegram. É muito importante. O seu compartilhamento, a sua inscrição é muito importante. Muito obrigado, inscritos. Você gosta do nossos trabalhos aí? Se inscreva. Todo dia tem vídeo diferente aqui. Tem vídeo aqui no canal, tem short, tem tudo para você tirar uma base e cada vez mais se inscrever no nosso canal. Citar um versículo aqui da palavra do Senhor Jesus Cristo, que está lá em Coríntios, 1 Coríntios 13. Ainda que falasse as línguas dos homens e dos anjos, não tivesse criado, como é que é? Caridade, e serei como o metal que soa como o sino que tinha, tá entendendo? Aquele sino das igrejas que bate, tá entendendo? Isso aqui é muito importante. Ainda que falássemos a língua dos homens, está em Coríntios 13, tá ok? Se inscreve e compartilha. Vamos lá. Exato, vamos aqui ao último tema desta live. Vamos falar aqui sobre a reforma tributária, né? Que é assunto novamente lá no Congresso, né? Arthur Lira diz que reforma tributária será votada ainda nesta sexta-feira, né? Mas aqui já temos, né, o resultado dessa votação. A Câmara já aprovou, né, o texto base da reforma tributária em primeiro turno. Entenda os pontos-chave, né? Então tá aqui, a primeira matéria está no jornal Pleno News, a segunda está lá no jornal Gazeta Brasil e a terceira aqui, ao qual Arthur Lira diz que deputado que não votar na reforma terá dia descontado. Então tá aqui, vamos fechar com essa matéria que está no jornal Pleno News, né? Mas enfim, pode mostrar as matérias seguintes, teremos as nossas opiniões finais. Tá ok, meus amigos? Então a matéria está aqui no... Vamos começar aqui. Lira diz que a reforma tributária será votada ainda hoje, na sexta-feira. Já foi votada, tem que... Vamos aqui para a segunda matéria, Pleno News. Câmara aprova a reforma tributária. Tá ok? Pleno News. Vamos aqui para outra matéria. Tá ok, meus amigos? Tá aqui, ó. Vamos lá. Abrindo e compartilhando, tá vendo? Lira, deputado que não votar na reforma, terá dia descontado. Tá ok? Então, gente, vamos começar por essa última matéria. Quer dizer, ele, além de ser Zé Ruela, o tal de Arthur Lira, né? Que era um bolsonarista, ele veio aqui no Maracanãzinho, na época do Bolsonaro, lá na época da eleição, foi eleito. Ele disse que tem uma briga lá com o Renan Calheiros, lá de Alagoas. Mas isso é tudo papo furado. Isso é tudo papo furado. Nos bastidores estão ali se abraçando, estão tudo se abraçando. Tá vendo? Questão de tempo a gente ver foto dele junto, tá ok? Mas o que é que acontece? Ele vai com ameaça. Se eu não votar, tem salário descontado. Mas por quê? Mas por que tem salário descontado? Eu posso votar ao contrário, mano, tá vendo? Por que fizeram o aplicativo da Câmara? Porque o cara pode votar de onde ele quiser, tá vendo?
presencialmente, segundo eu estava vendo a Jovem Pan, Muito esquisito, né? tava todo mundo lá. Só que tem que a Câmara estava vazia, eles estavam votando da casa deles. Muito Quer dizer, esquisita, né? A urgência essa toda, urgência né? toda, tá dizendo? Quer dizer, Esquisito. tudo para querer fazer, agora estão do jeito que eles querem. O povo virou um bando de idiota para aquele deputado também. Principalmente vou da Câmara, né? O Arthur Lira, eles ameaçam o deputado não pode reagir, meu amigo. Ah, que negócio é esse, rapaz? Tu vai descontar se eu não votar? Eu tenho que votar se eu votar. Não, tem que aceitar. É ponto final. Mas tu sabe como é que é? Ali dentro tem a panelinha. Que aquela panelinha que é o problema. A panelinha que acha que eles votar são um bando de idiota. Nós somos um bando de idiota que votamos Não. nesses caras. Eles acham que a gente estamos que pagamos o salário deles. Eles sabem disso. Eles fazem votação de madrugada para que o povo não saiba. Entendeu? Votaram agora esse dia de madrugada, 3 horas, 4 horas da manhã. Quer dizer, está tudo errado. Nosso país já mudou bastante, mas ele precisa de uma limpeza geral naquele negócio ali. Todo mundo que vai para ali, tá aí, tem impeachment do Lula para pedir impeachment do Lula. Cadê o Arthur Lira? Fez alguma coisa? Não faz nada, cara. Ele não faz nada. O negócio dele é negociar, Caixa Econômica, Banco do Brasil. Ele quer negociar essas coisas. Entendeu? Presidente da Caixa Econômica, presidente do Banco do Brasil, ele quer essas coisas. Por que ele quer isso aqui? Porque é um tipo de chantagem que eles fazem. Só assim eu não coloco você no impeachment, tá? É mais ou menos isso. Só assim eu não coloco teu nome para ser votado. Porque se botar hoje o Lula para ser impeachmentado, ele será impeachmentado. Isso aí não tem dúvida. Mas não vai ser porque tem o presidente da Câmara, que é o larápio chamado Arthur Lira, que não está nem aí pro povo. Tá vendo? Aquele cara que durante a reforma largou todo mundo lá e foi lá pro barco do Safadão, né? Pro navio do Safadão. Tá vendo? Andou o dinheiro da população. Tá vendo? Esse é o tipo de político que nós temos. É o que temos para agora. Político que chama o povo que não está nem aí para a população. Eu tenho certeza que durante vai passar. A eleição deles está com dias contados. E nós temos que lutar pelo voto. E tem que lutar pelo não porque a pessoa não vote, como é que diz? Voto facultativo. Você vai votar se você quiser. Se o teu político está fazendo um negócio legal, beleza. Mas o voto facultativo mostra que se ele está fazendo bem, está trabalhando bem, nós vamos lá votar a favor do cara. Se não está fazendo bem, vota contra. É assim que é a democracia. Agora, se eu não quiser votar, não tem como me punir. Eu não gosto daquele cara, não fui votar nele não. O cara mente o tempo todo na televisão. Entendeu? Aquele Congresso Nacional, tem uns 30 deputados ali, tem uns 100 deputados ali do PL ali que vale a pena. Mas da esquerda ali, mano, que não pode esperar nada. Nada. Qual é o projeto que o Lula trouxe até hoje? Me mostra aí, eu quero que você me diga. Cara, o cara trouxe um projeto para melhorar a classe da população. Melhorar o preço da comida. Tá aí. Frango caro pra caramba. O arroz, vou fazer aqui propaganda. O arroz Tio João no mercado aí, mais popular, tá custando R$ 37. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Para um cara que disse não dizia numa canetada, ele resolvia tudo. É um mentiroso. Ofereceu picanha e deu abóbora para as pessoas. O nordestino tá até hoje tá esperando. Lá o cartão picanha. Estão aguardando. Toda essa galera fizeram ela e se lascaram. E vão se lascar muito mais ainda. Governo de esquerda não está nem aí para a população. Ele quer dando essa migalha de Bolsa Família, R$ 600 mil, para que você na próxima eleição vote nele. Continue votando neles. Eles continuam te arrebentando. Quando você muda, hoje o nordestino está com saudade do Bolsonaro. Já tem gente aí falando, saudade do Bolsonaro. Tá entendendo? Saudade. É isso aí. Tá entendendo? Vê o que aconteceu na Argentina. Nós temos que aprender muito com a Argentina. Botou o Milei lá, ponto final. A Argentina está num buraco, num abismo sem fim. A inflação de 200%, 300%, não sei quanto por cento.
Mas aprenderam, disseram que esquerda nunca mais, botaram fora. E aqui nós temos que fazer a mesma coisa. Agora, um cara que ganhou com 60 milhões de votos e não consegue andar na rua, é meio difícil você entender como foi votado esse cara. Mas votou, ganhou as eleições, está tudo tranquilo. Agora, ele sabe o que aconteceu. Ele, Jesus Cristo, sabe o que aconteceu. Deus é justo. Deus é justo, tá? Deus é justo. A melhor justiça, ela vem de Deus. Não adianta, não. É Deus. E outra coisa, nós estamos aqui, não somos donos de nada, nós estamos aqui de passagem. Aqui é uma passagem. E se você passou, fez o bem, você tem um entendimento com Deus do bem. Se você fez o mal, você vai ter entendimento com o capiroto, tá? É mais ou menos isso. Se inscreva, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Lembrando que nós temos live nesse canal de toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Ó, final do ano tá chegando aí. Dê uma Bíblia para o seu melhor amigo. Dê uma Bíblia. Ó, embrulhe, como se fosse um negócio bonitinho, entregue para ele. Amigo oculto, dê uma Bíblia Sagrada. Ele vai te agradecer. Isso aqui é importante. Isso aqui é o travesseiro de todo brasileiro. Isso aqui, quando você fala em nome de Jesus Cristo, tudo muda na tua vida. Até os bandidos, até os caras que não fazem as coisas erradas, tem medo disso aqui. Até os caras que fazem coisa errada têm medo disso aqui. Porque isso aqui é a palavra de Deus escrito. Deus é justo. Deus é justo. Okay? A justiça de Deus é latada, mas não falha. Se inscreve, compartilha. E um dia, num passado não tão distante, saberemos quem realmente, como foi feita aquela eleição. Okay? Eu também quero dizer aqui que existe a lei do retorno. A lei do retorno. Se você fez mal para uma outra pessoa, então, esse mal que você fez para outra pessoa, ele retornará para você. Né? Então, não tenha dúvida disso. Né? Tudo na hora certa. Deus, ele sabe na hora certa. Eu te digo assim, tem uma coisa que a gente diz assim, a fazer, que às vezes a pessoa está passando por enfermidade, necessidade, mas ele não abre seu coração para Deus. Ele só abre seu coração para Deus quando está passando por dificuldade. Deus não quer só isso. Deus, ele quer usar as pessoas fracas, quando está na fraqueza, para dizer: eu sou teu Deus. Não se afaste de mim, porque você pode não estar comigo, mas eu estou com você. Se inscreva, gente, compartilhe, é muito importante. Tá ok? Eu vou tentar ser o mais breve possível aqui, pessoal, até porque o tempo tá praticamente esgotado aqui para nossa live, né? Mas assim, esse assunto reforma, o assunto, né, reforma tributária, é prego batido, ponta virada. Por quê? Eu já venho falando há muito tempo que essa reforma institucionalizou a volta do toma lá da cá do PT. Né? O PT, né, o Lula comprou o Congresso um dia antes e os deputados votaram a favor dessa reforma um dia depois. Né? Mas não só isso, né? O Arthur Lira tem conversado muito com o Larápio, né? Ou seja, o Arthur Lira está de fato compromissado com o Brasil ou apenas com seus próprios interesses? Por que tanta urgência? Em pôr para frente essa reforma tributária, né? Essa reforma tributária que visa, inclusive, o aumento de impostos, né? Ou seja, esses que votaram a favor dessa reforma tributária não estão preocupados com o Brasil, estão preocupados apenas com o toma lá da cá, em fazer negociata, em fazer politicagem, em fazer valer seus próprios interesses. Né? Não estão preocupados com o patriotismo, nunca estiveram. Né? Nunca estiveram. O Arthur Lira muito suspeito para ocupar qualquer cargo na política, porque, assim, ele é acusado por inúmeros crimes de corrupção, inclusive, alguns dos crimes que ele cometeu estão lá no STF. Não são agendados esses julgamentos contra ele, porque o STF o tempo todo faz chantagem junto a ele para que ele tenha receio e não ponha o impeachment do Lula adiante, né? Porque ele tem
ele tem essa artimanha, vamos dizer assim, né? Assim, somente um deputado federal pode levar para frente o impeachment de um presidente, né? Eu me recuso a chamar o Lula desse nome, né? Porque o Lula sequer é político, ele é um corrupto, o maior corrupto do mundo, não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Sequer deveria ser candidato, sequer deveria estar na política. A mesma coisa a gente pode dizer do Arthur Lira, né? Que é aquilo, né? Ele diz que não é lá e também não é cá. E assim, quando o cara não é lá e também não é cá, é um isentão. E um isentão tende sempre, né? Pende sempre a ir para a esquerda. E não é diferente agora, tanto que ele tem o tempo todo, né, ajudado nessa institucionalização da volta do Toma lá da cá do Brasil. Toma lá da cá esse que era tão criticado, ou é tão criticado pelo presidente Bolsonaro, né? Mas Deus está vendo. Deus está vendo e Deus é justo, né? Deus é o rei do mundo, né? Ele é o dono de todas as causas e ele sabe do nosso futuro, né? Ele que traça os nossos caminhos, né? Aqueles, né, que porventura estão indo, né, contra a democracia, que estão indo contra o patriotismo, que estão indo contra os valores cristãos, eles vão se ver com Deus. É muito simples, é uma equação de matemática, é uma equação de matemática, e matemática é uma ciência exata, vamos dizer assim. É uma ciência exata, né, que faz cálculos, né, a gente faz cálculos e a gente sempre chega numa conclusão. E aqueles, eu já tenho uma conclusão sobre aqueles que votaram tanto a favor da reforma tributária quanto o Arthur Lira. São lesa-pátrias. São lesa-pátrias e sendo, assim, atentando contra o Brasil, deveriam ir presos, né? Mas não só por isso, né, no caso do Arthur Lira, né, mas por conta de seus crimes, né? Ele deveria não só responder pelos seus crimes, mas ser enjaulado. Enjaulado. O que Arthur Lira faz na política? O que Lula faz na política? A gente se questiona. A gente se questiona. Mas assim, levar uma reforma tributária dessa, né, para frente é justamente prejudicar o Brasil. Prejudicar o Brasil, né? E já diz o ditado, né? Muito ajuda quem não atrapalha. Isso. Né? E esses aqui estão mais atrapalhando do que ajudando o Brasil, né? Então, presto o meu repúdio tanto ao Arthur Lira quanto àqueles que votaram a favor dessa reforma tributária socialista do Lula, né? E o que dizer do Lula? Sequer deveria ser candidato, deveria estar na cadeia e não na política. O que Lula, de novo, questiono, o que Lula faz na política? Cadê os 60 milhões? Né? Enfim, tirem suas próprias conclusões, né? Mas por que tanta urgência em levar adiante essa reforma tributária? Essa reforma tributária não entrará em vigor agora, ela entrará em vigor lá para 2033, né? Se eu não me engano, né? Mais para frente, né? Então o Bolsonaro tem o poder de vetar essa reforma mais para frente, caso ele volte, né, que eu acredito que aconteça, né, caso ele volte ao Palácio do Planalto. Então, assim, presto meu repúdio tanto ao Arthur Lira quanto aos parlamentares que votaram a favor da reforma tributária e, logicamente, né, entendo, né, entendo assim, né, que estamos passando por momentos muito difíceis na política, né, mas assim, é possível reverter, né, mas com muita luta, né. Com muita luta a gente chega num denominador comum, com certeza, né? Então, assim, vou encerrando meu comentário por aqui, né? Prestando meu repúdio mesmo a Arthur Lira e aos que votaram, né? A favor dessa reforma tributária socialista. E é isso. Tá ok, meus amigos? Então, muito obrigado aos inscritos, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Lembrando que nós temos live nesse canal toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas, então senta o dedo no like, compartilhe. É muito importante. Tá sem energia? É muito importante que se inscreva no nosso canal e compartilhe. É muito importante
o seu compartilhamento. Exato. Live nesse canal toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 Pessoal, horas. Uma olhada pessoal, aqui. a gente vai encerrar essa live, mas eu vou citar aqui um versículo bíblico que está lá em Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. E quem me fortalece, ou quem nos fortalece, é Jesus Cristo. A gente vai encerrando essa live por aqui, né? Sempre lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta por volta das 19 horas. E é isso. Então, meus amigos, vamos terminar essa live por aqui. Lembrando que nós temos live toda segunda, como a gente já falou, toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, eu desejo a todos um maravilhoso final de semana, que Jesus te abençoe grandiosamente. Se puder, pegue sua família, está chegando o Natal. Se puder ajudar uma pessoa, ajude, é muito importante. Leia a Bíblia, leve a sua família para o caminho do bem, que é muito importante. Não fume, não beba, não entre nessa... Você pode ter certeza que se você estiver dentro da palavra de Deus, seu caminho vai dar certo, porque Deus é maravilhoso. Voltamos na segunda-feira, tendo um fim de semana, ó, supimpa para todos nós brasileiros e para toda a família patriota. Brasil acima de tudo. Deus acima de tudo, valeu. Pátria, família e liberdade. Voltamos na segunda-feira. Boa noite a todos e fiquem na paz. Ó, a palavra de Deus é eterna e não falha nunca. Boa noite a todos, fiquem na paz. Até segunda.